E aí pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal do Experiência Sobrenatural, né? O canal Quebra Toda a Cidade, né? Vários vídeos aí de experiência sobrenatural, que é uma série que eu estou fazendo aqui para vocês, para quem se interessa por esses temas. E desta vez eu quero contar a minha história, a minha experiência da casa que eu cresci. Exatamente, eu cresci em uma casa assombrada. Assombrada, eu não digo que é uma casa mal assombrada, mas é assombrada, né? Algumas coisas estranhas aconteciam naquela casa, né? Quando eu fui morar naquela casa com 3 anos de idade, nunca esqueço o dia que eu cheguei naquela casa. Fiquei encantado porque tinha uma garagem grande e eu tinha 3 anos e eu era pouco espoleta, né? Subi na garagem. Com 3 anos de idade, subi no muro, subi na garagem e ficava andando por cima da casa. Eu na minha infância era totalmente... deixava minha mãe louca. Bom, aí tipo, eu já contei algumas histórias que ocorreram naquela casa. Por exemplo, a história do Del Rey assombrado, que era o carro que o meu pai tinha, que era assombrado, mas ficava nessa casa. A história do cara do chapéu de preto, da capa preta, né, do homem de preto, foi nessa casa também. E tinha uma história que acontecia lá, que a minha mãe tinha no quarto dela uma cadeira de balanço. Aquelas cadeiras, era uma cadeira de vime de balanço, né? E cara, aquela cadeira balançava sozinha. Vários momentos, não foi uma vez só que a gente via aquela cadeira balançando sozinha do nada. Às vezes eu ficava com a minha mãe na cama e de repente aquela cadeira começava a balançar sozinha. E a minha mãe, olha lá a cadeira balançando. Aí eu olhava e a gente se acostumava já com ela, já não tinha medo mais. Entrava no quarto da minha mãe às vezes, deitava na cama lá e aquela cadeira lá começava a balançar. Não tava nem aí, eu dava risada, né? Porque eu, como eu falei, né, não tenho medo dessas coisas. A gente foi criado já com esses temas da nossa vida, né? Minha mãe é uma médium espírita, então a gente tinha várias manifestações na casa, né? Então geralmente a nossa família era acostumada com aquilo, né? Mas essa da cadeira de balanço de vime era uma das coisas que mais comuns acontecer na casa. E outras coisas também, como eu já contei aqui, também teve uma vez que, não foi uma vez, eu sempre via espíritos na casa, né? Pessoas lá dentro da casa. Uma vez eu me lembro que eu vi uma mulher de branco no fundo da casa, que a gente tinha uma área com churrasqueira, era a cozinha, saía para a área com churrasqueira e uma vez eu me deparei com uma mulher de branco lá, mas foi bem rápido assim, né? O que eu vi aquela mulher passar, né, de branco, para um lugar que para trás arrepia lembrar. Então era isso, né? Então a gente cresceu nessa casa, né? Pra você ter uma ideia, essa casa, o meu pai teve que vender ela em 1999. A gente saiu de lá, a gente saiu muito triste, que apesar de ter essas histórias na casa, a gente não se incomodava com aquilo, né? A gente lidava muito bem com isso, com aquela situação e não nos incomodava, sinceramente não nos incomodava. Mas foi triste o dia que a gente vendeu aquela casa, meu pai precisou vender. E uma coisa, minha curiosidade, né? Desde que a gente se mudou daquela casa, nós entramos lá em 1973, reformamos aquela casa e fomos embora de lá em 1999. Meu pai vendeu por uma crise financeira que ele teve um baque muito grande financeiro na família e teve que vender a casa, né? Acabou vendendo. Hoje eu não venderia, mas na época a gente não tinha conhecimento, essas coisas de dívida, de banco, nada. Acabou vendendo a casa até para manter um nome, né? Por honra, todas essas coisas, né? Que tem, né? Vendeu a casa e até hoje estamos em 2021, essa casa, ninguém consegue morar na casa. Não para ninguém naquela casa. Vai lá, mora um pouco e sai, ninguém fica. Inclusive, a última foto que eu tenho dela foi a minha irmã que tirou, vou colocar aí para vocês verem. Está abandonada praticamente, né? Parece que está abandonada, tudo suja, com folhas, grama, mato alto, tá fechada a casa, né? Não tá morando ninguém. E é recorrente essa cena nessa casa, né? Às vezes mora alguém, fica pouco tempo e sai. E teve uma ocasião que essa casa funcionou como uma biblioteca
da faculdade de Direito, que fica no fundo da casa e o estacionamento fica ao lado. E o meu irmão, curioso para ver a casa, foi lá, né? Depois, eu nem lembro que ano que foi, mas estava curioso. E aí a moça que cuidava da biblioteca comentou com ele que a casa era estranha, que a casa parecia que era assombrada, não se sentia muito legal lá dentro, e realmente era uma casa diferenciada mesmo. Como a gente lidava com isso muito bem, a gente não tinha problema. Mas até hoje a casa não para ninguém. Agora, por quê? A gente imagina, mas a gente não sabe, né, exatamente, né, o que aconteceu, se as pessoas tiveram experiências lá dentro, como a gente teve, e acabaram se mudando de medo, né? Coisa que a gente não tinha. E é isso, cara. E tem uma extensão dessa história, né? Como se fosse um spin-off agora. Quando a gente estava nessa casa, se eu não me engano foi em 1983 para 84, a gente reformou essa casa. A gente teve que sair da casa, né? E a gente se mudou, morou 8 meses para a reforma da casa em uma outra casa. Na verdade era um fundo de um antigo bar que tinha. Meu pai tinha um supermercado e comprou um outro prédio abaixo, do lado do supermercado dele, que ele alugava o prédio do supermercado na ocasião. E aí comprou um prédio. E a gente foi morar no fundo desse prédio, que tinha uma casa, era uma casa montadinha no fundo, um corredorzinho bem escuro, sabe? E no fundo ali tinha uma porta que era a casa, uma casa montadinha, era uma sala, tinham 2 quartos, se eu não me engano, uma cozinhazinha e um banheiro. Era para ficar ali durante 8 meses. E aquele lugar era muito mais assombrado que a casa que a gente morava, cara. Coisa maluca. Era uma coisa estranha, que assim, eu usava muita fita cassete, muita música. Naquela época eu estava com 13 anos, descobrindo o rock and roll, né, o metal, né, tava tudo empolgado. E aí tinha muita fita cassete, né, e elas sumiam, as fitas, sumiam na minha frente, sabe? Quando você tá com a fita aqui do teu lado, de repente você olha, você não acha mais que tinha um Walkman, né, na época o Walkman, que tocava cassete com fone de ouvido, e não achava a fita. Aí eu procurava, olhava de baixo, daí eu parava, falei, ó, é o seguinte, vamos parar de brincadeira, que eu não tô afim, eu quero a minha fita, por favor me devolve, que eu quero escutar o som, não tô brincando aqui. E por incrível que pareça, ou eu olhava na minha frente, ou do lado, a fita aparecia de volta. A hora que eu olhava de volta, isso não foi uma vez que aconteceu, foram várias vezes, nessa casa no fundo, quando a gente morava lá enquanto reformava outra. E o curioso que mais pra frente, lá por 1987, 88, o meu pai conseguiu comprar o prédio no plano Collor, né? Ele comprou aquele prédio de cima, ele transferiu o supermercado pro prédio de baixo, que ele reformou todo, destruiu o prédio que tinha e fez outro praticamente. Cara, e aquele lugar, assim, por incrível que pareça, pouco tempo depois, meu pai acabou fechando o supermercado, teve uma crise financeira muito forte naquele lugar. E após ele ali alugou o prédio para a Igreja Universal na época. E após isso um concorrente que era do meu pai, era um concorrente até meio agressivo, uma coisa meio... Não tinha uma amizade, era meio que não era um inimigo, nós não éramos inimigos dele, mas ele parecia que era inimigo nosso, né? Ao contrário, né? Ele não era nosso inimigo, mas nós éramos inimigos dele, mais ou menos isso. E o cara acabou comprando esse mercado. E hoje, um bom tempo depois que ele comprou, acho que ele comprou em 90, não foi em 99, mas foi em 2000 e alguma coisa, o cara também parece que tá bem mal das pernas, né? Quebrou. Feio o negócio, né? Então, aquele lugar lá é estranho, realmente era muito assombrado. A minha mãe dizia que via muita coisa lá, sentia muita coisa lá. A gente sentia que a gente era observado, era um lugar muito pesado, na verdade, né? Foram 8 meses que a gente morou ali, muito pesado. E aí a gente retornou, em 1984 mesmo, para 85, se eu não me engano, foi em agosto de 84, a gente retornou para nossa casa, nova, reformada, tudo, mas continuava do mesmo jeito, com as coisas esquisitas acontecendo lá, como a gente imagina que acontece até hoje, né? Porque ninguém para naquela casa, ninguém, né? Eu já coloquei a foto aí, vocês viram, que é realmente muito estranho, porque ninguém consegue morar lá.
Às vezes a gente até pensa, né? Porque a gente sonha com a casa. Eu, de vez em quando, sonho que tô lá. Meus irmãos também sonham, minha mãe. A gente, foi uma coisa que marcou, né? Eu cresci ali, né? E a gente tinha muito apego naquela casa. Talvez isso também é uma das coisas que possa... a nossa energia, né? De tanto apego que a gente tinha, pode atrapalhar quem quer que esteja lá. Não sei. Às vezes alguns espíritos que eram amigos nossos, né? Estão na casa até hoje e cuidam dela como se fosse nossa até hoje, não deixam ninguém entrar. Pode acontecer, né? Eu não sei, né? Estou divagando aqui, mas é uma coisa completamente possível acontecer. Assim como acontecia com o carro, né? Que a gente tinha, que eu já contei essa história do Del Rey assombrado, que mais pra frente a gente descobriu que era um espírito amigo nosso que cuidava do carro, não deixava ninguém chegar perto do carro, né? E o carro era assombrado. Para nós era normal. Mas é isso, né? Eu acho que é uma história interessante. Talvez eu não lembre de algumas coisas que aconteceram lá, mas o que mais me marcou mesmo foi o Homem de Preto que eu vi, o carro que era assombrado lá dentro, também a mulher de branco e a cadeira de balanço que balançava sozinha, né? Então é uma história. Quem tem medo não cai fora, né? A gente não tem medo, não tinha medo e morou lá e, sabe, a gente até hoje talvez pensa que um dia puder comprar aquela casa de volta. Acho que o meu pai compra, por exemplo. Ele compraria de volta e a minha mãe voltaria a morar lá com certeza. Eu não tenho dúvida disso, porque o lugar da casa é excelente, né? É um dos melhores lugares da cidade e ninguém consegue ficar lá. É muito estranho, né? Mas fazer o que, né? Então é isso. Espero que você tenha se interessado pela história, gostado da história. E compartilha aí, dá um like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal que eu vou voltar depois aí com mais história para você. Tá? Tem bastante coisa interessante para contar da minha vivência aí. Eu tenho 51 anos e muitas histórias aconteceram na minha vida. Nessa histórias sobrenaturais, né? Para mim é normal. Tem gente que tem medo, né? Mas é isso aí. Obrigado, hein?